bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você um dom de fé da palavra de Deus, seguindo na série Evangelhos. Hoje vamos entrando aqui no capítulo 8, a partir do versículo 5, uma passagem de cura, de milagre. Nós vamos ver agora, daqui para frente, na série Evangelhos, muitas curas que Jesus realizou e que o apóstolo Mateus traz isso com veemência, mostrando a forma como Jesus cumpria as Escrituras, quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si as nossas doenças. Aqui no capítulo 1, diz a palavra de Deus sobre a cura de um homem leproso. Está escrito assim: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se de Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine e leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso vai servir como testemunho do milagre que Deus fez por você. Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, também o médico Lucas, ele relata a cura desse homem. E a mesma expressão que Mateus relata, o Lucas também relata. Quando esse homem se aproxima de Jesus, ele estava completamente coberto pela lepra. E se ele estava coberto pela lepra, era do alto da cabeça à planta dos pés, coberto por lepra. Mas ele chega até Jesus, ele se aproxima e se prostra com a cara no chão, com o rosto na terra. E ele suplica, ele clama, ele implora. O clamor dele, a súplica dele era como de alguém que estava de fato condenado à morte. Era como uma pessoa que de fato precisava colocar ali toda a sua força, toda a sua energia para que ele pudesse ter cura. Como realmente Jesus, para ele, foi uma luz no fim do túnel. Então, quando ele olha para Jesus, ele observando e ouvindo relatos, porque não tem como você acreditar numa pessoa que você não ouviu coisas a respeito dela. Não tinha como as pessoas acreditarem em Jesus sem ouvir o que as pessoas diziam sobre Jesus. Não tinham como as pessoas terem fé em Jesus sem ouvir que Jesus fazia milagres e sem ouvir pessoas doentes que já tinham sido curadas. Por isso que a palavra de Deus nos incentiva a contar as coisas que Deus faz na nossa vida. Porque quando você vive uma experiência de milagre, quando você vive uma experiência de cura, quando você vive uma experiência de transformação e você abre a sua boca para contar para alguém que você conhece, dizendo: eu era assim, eu estava doente assim, mas Deus operou um milagre na minha vida e hoje eu estou saudável, hoje eu estou curado, hoje eu estou diferente, eu sou uma pessoa melhor porque eu tive um encontro com Jesus. Só que é interessante, quando Jesus ele estava aqui relatando, de acordo quando com o Google Books. a mulher do Google querendo aparecer na mensagem. É interessante que quando Jesus ele tem esse encontro com esse homem, o homem faz uma pergunta que eu imagino que seja uma pergunta que ecoe no coração de muitas pessoas. Será que Deus quer me curar? Ele chega para Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Mas por que ele diz com tanta certeza que se Jesus quisesse? Porque a única dúvida dele não era que se Jesus poderia curá-lo. A única dúvida dele era se Jesus queria curá-lo, porque ele já sabia que Jesus podia curá-lo. Porque, como eu disse, os testemunhos fazem com que as pessoas acreditem no mesmo Deus que a gente serve, acredite em Deus. Quando você é uma testemunha de milagres, Jesus disse: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como que eu sou uma testemunha de Deus? Quando eu vivencio na minha vida algo que Deus fez por mim. Não tem como eu ser uma testemunha de um acidente, por exemplo. Eu sou uma testemunha de um acidente sem eu estar no acidente.
Hoje, quando acontece um crime, alguma coisa, a polícia ela vai procurar as testemunhas. Quem são as testemunhas? Aquelas pessoas que viram, aquelas pessoas que presenciaram a cena. Porque não pode ser uma testemunha alguém que só ouviu falar. A testemunha tem que ser alguém que viu a cena acontecer, que viu o fato acontecer. E Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser as minhas testemunhas, mostrando que a nossa experiência com Deus, a nossa experiência de fé, a nossa experiência de milagre vai fazer com que a gente possa dizer para o mundo: eu sou uma prova viva de que Deus existe. Eu sou uma prova viva de que Deus é real. Eu sou uma prova viva de que Deus transforma vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta lida de Deus ao mundo. As pessoas precisam olhar para as nossas ações, para as nossas vidas, para as nossas palavras, olhar para o resultado da nossa fé. E qual é o resultado da nossa fé? É como a gente está vivendo agora. A nossa vida precisa ser um resultado da nossa fé. Sem fé, diz a palavra que a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas você não tem resultados provenientes da sua fé, que fé é essa? A fé, ela tem que produzir obras, porque se eu digo que eu tenho uma fé, mas eu não produzo, a minha fé não produz nada, a minha fé não produz nenhum resultado para a minha vida. Se eu não tenho nada de bom na minha vida, resultado da minha fé, se eu não tenho nada para contar, porque eu acreditei e eu recebi, então a minha fé é uma fé morta. Essa fé precisa ser avivada, essa fé precisa nascer de novo. Quando esse leproso, que a gente não precisa nem falar, né, gente, que ele sofria muito. Uma pessoa que vivia com lepra naqueles tempos era uma pessoa que tinha que viver reclusa, longe da família, não podia ficar dentro da cidade. Existia um lugar isolado no deserto para os leprosos ficarem. Uma pessoa leprosa tinha que ficar junto de outras pessoas leprosas. Pensa que ambiente é esse, um ambiente só de gente doente. Ele vivia constantemente num lugar de pessoas doentes. E num lugar de pessoas doentes, o que você ouve de pessoas doentes? Não existe sonhos, não existe perspectiva de vida numa pessoa doente. Porque uma pessoa que está doente, o sonho dela é ser curada. Mas enquanto ela está naquele ambiente de doença, naquele ambiente de tristeza, porque é um ambiente de tristeza, o que é a conversa? A conversa não tem conversa, é só tristeza, é perdas, é choro, é luto, é cinzas. Porque é assim que os leprosos viviam nos leprosários. Eles viviam afastados, sem expectativa de vida, não podiam ver os entes queridos, o marido não podia ver a esposa que amava, o marido não podia ver os filhos que amava, a esposa que tinha família, perdia a família porque agora ela tinha que ficar longe da família, não podia se aproximar, ninguém saudável podia se aproximar, porque era uma doença contagiosa. Era uma doença que realmente se espalhava. Então os leprosos ficavam abandonados. A solidão fazia parte do dia a dia dessas pessoas doentes. Mas esse leproso, de alguma maneira, ouviu falar que havia um homem que curava qualquer enfermidade. E quando ele ouviu falar, porque alguém testemunhou, porque alguém falou, porque alguém contou e disse: olha, eu fui curado da minha cegueira, eu não via, eu não enxergava, mas um homem me curou da minha cegueira. Aí eu fui curado da minha surdez, eu era surdo, mas um homem me curou. Nossa, eu fui curado de um problema que eu tinha no braço. Aí eu não andava, nunca andei na minha vida, mas agora eu ando porque tem um homem em Nazaré, um galileu, que cura qualquer enfermidade. Olha, minha filha estava doente, morreu, mas ele foi lá e ressuscitou ela. Então esses testemunhos foram se espalhando de boca em boca, até que esse leproso, ele toma conhecimento disso, e diz a palavra que ele se aproxima de Jesus. No momento em que Jesus estava na sua jornada missionária de cidade em cidade, ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e ele suplica: Senhor, se você quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me fazer ficar limpo. A dúvida dele não era se Deus podia, mas a dúvida dele era se Deus queria. Era se Jesus queria, porque saber que Jesus tinha toda a virtude e todo o poder, ele já sabia. Mas a dúvida dele era se Deus queria, se Jesus queria curá-lo, se Jesus queria fazer alguma coisa por ele. E é tão interessante que Jesus estende a mão e toca no ombro dele. Uma pessoa que ninguém podia tocar, alguém que não recebia toque físico há muito tempo.
Alguém que não recebia carinho, que não recebia afeto, que não recebia calor humano há muito tempo. Alguém que não podia ser tocado. Sabe, quando eu olho para esse leproso, eu vejo uma pessoa que precisava ser purificada não só exteriormente de uma doença física, mas uma pessoa que por causa da doença física também estava com a alma machucada. Estava com o interior machucado. Mas como assim, irmã Poliana? Calma aí que a gente vai seguir aqui no texto. Diz aí que Jesus tocou nele. E Jesus disse a frase que ele tanto queria ouvir. E essa palavra, gente, é para nós. Porque existem muitas pessoas que sabem que Deus pode curar, mas elas têm dúvida se Deus quer curá-las. Elas têm dúvida se Jesus quer curá-las. Elas sabem que Deus pode. E quando eu falo de cura, eu estou falando de cura física e estou falando de cura também emocional, de cura na alma, de todos os tipos de cura. Porque a gente fica doente de tantas formas. Nós ficamos doentes no emocional, na mente, ficamos doentes no coração, ficamos doentes fisicamente, e muitas doenças físicas são provenientes de doenças emocionais. E aí a dúvida de muita gente que anda com Deus, é se Deus quer curar, se Jesus quer curar. Muitas pessoas pensam lá dentro de si, não conseguem ter a fé para poder serem curadas, porque não se aproximam, porque acham que Jesus não quer curá-las, que só por elas estarem vivas, tá bom, é bom. Tem gente que se acostuma com a dor, tem gente que se acostuma com o sofrimento, mas eu não vejo isso na palavra. Ah, irmã Poliana, mas sofreram, gente. Muita gente sofreu na palavra de Deus, mas a gente precisa entender que muita gente também viveu a plenitude de uma vida, aonde a presença e as bênçãos de Deus estavam sobre elas. Existem casos na Bíblia que a gente vai olhar e vai entender que a gente não deve imitar, porque cada um vai viver aquilo que espera de Deus. Todos nós podemos viver coisas maravilhosas, isso depende de nós, da nossa fé, do quanto nós cremos e do quanto nós queremos. Se você se conforma com a situação que você está vivendo, dificilmente você vai mudar dessa situação. Se você se conforma com a enfermidade, se você se conforma com a forma como a sua família está sendo levada, como a sua vida é todos os dias, dificilmente vai haver mudança. Porque o primeiro passo para mudança é você não se conformar mais com a situação que vive. O primeiro passo para viver um ano de 2022 diferente do que foi o seu 2021, o seu 2020, os anos passados, é você não se conformar com a vida que você está vivendo. Esse homem podia ficar lá no leprosário, como muitos leprosos haviam naqueles dias. Mas a Bíblia mostra pra gente poucos que foram curados. A Bíblia relata esse aqui, relata os outros 10 leprosos. Mas às vezes existiam muitos outros. Só que tem muita gente que desiste antes mesmo de lutar. Existem pessoas que já lutaram, mas porque não obtiveram vitória, estavam perto de chegar na bênção, mas desistiram e se acomodaram no lugar da dor. Se acomodaram no lugar do sofrimento. E acabam gostando do lugar do sofrimento. Acabam gostando do lugar da dor. Não goste do lugar da dor. Porque se você se conforma com o lugar onde você está, dificilmente sua situação vai ser mudada. Mas esse homem não se conformou. Ele queria uma resposta de Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar. Porque eu tenho fé para ser curado, mas eu quero saber se o Senhor quer mudar minha vida. E Jesus tocou nele. Jesus fez o que ninguém fazia há muitos anos. Jesus tocou nele, transmitindo para ele primeiro o contato físico, amor, companheirismo. Eu tô com você, você não tá sozinho. E Jesus disse para ele o que ele queria ouvir. Eu quero. E a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é: eu quero. Eu quero mudar a sua vida, eu quero curar você, eu quero restaurar você, eu quero. Diz a palavra de Deus que nós temos um sim, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo disse que nós temos um sim de Deus para todas as promessas que ele fez. E a nós basta dizer amém. Assim seja. Existe um sim de Deus para todas as promessas. Tudo que você perguntar, Deus, o Senhor quer fazer isso na minha vida? Existe um sim de Deus em todas as promessas que Ele fez para nós. Promessas de cura, de libertação, de salvação, de restauração. A nós resta dizer amém. E o que significa a palavra amém? Significa assim seja feito, assim aconteça, que aconteça na minha vida conforme as tuas promessas, Deus, porque eu digo amém para as tuas promessas. E quando Jesus disse eu quero,
Jesus já liberou uma palavra sobre ele. Deus tem liberado uma palavra sobre você nessa tarde. A palavra que Jesus liberou sobre ele é a mesma que ele libera pra gente hoje, no dia 7 de fevereiro de 2022. Se você crê, toma posse agora. A palavra que Jesus libera sobre mim e sobre você nesse lugar, através dessa emissora, é: seja curado e fique limpo. Seja curado e fique limpo. No mesmo momento, aquela palavra entrou em contato com a fé daquele homem, em contato com a enfermidade daquele homem, em contato com a dor daquele homem, e no mesmo instante ele ficou purificado, ele ficou curado da lepra, porque a palavra de Jesus encontrou a fé e o coração daquele homem e transformou a vida dele. Foi quando Jesus disse para ele: agora você vai, não conta para ninguém por enquanto o que Deus fez por você, vai lá e cumpre o que foi dito na lei de Moisés, oferece a oferta, faz a oferta que Moisés ordenou, e essa oferta vai servir de testemunho para todo mundo que te conhece, para todo mundo que sabe quem você é, mas que esqueceram de você porque você estava desaparecido, né? Você estava esquecido, mas agora vai lá e oferece essa oferta de purificação, essa oferta que está em Levítico, capítulo 14, versículo 1, uma oferta também que iria não só ser um testemunho para a cura física daquele homem, mas também que seria um processo de cura, de limpeza, de louvor, de adoração espiritual. Ele precisava passar por aquele culto de oferta, por aquele momento onde ele iria entender que o que Jesus fez na vida dele era para sempre. E é isso que a gente precisa entender. Deus tem algo concreto, para sempre, eterno nas nossas vidas. Não duvide que Deus quer. Não duvide que você tem um sim de Deus para as promessas dele. Nós devemos crer, aceitar e viver as promessas do Senhor. Vou parando por aqui. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que temos um sim do Senhor para todas as promessas que o Senhor nos fez. Se o Senhor disse: eu curo vocês, eu sou o Senhor que vos cura, que vos sara. Eu sou o Senhor que transforma as vossas vidas. Eu sou aquele que faço nova todas as coisas, que levanta o que está caído, que fortalece o que está fraco. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te chamo pelo nome. Eu tomo você pela tua mão e te digo: não tenha medo, porque eu sou contigo. Se a tua palavra nos diz isso, é porque sim, é assim mesmo. Que nós possamos crer e saber que o Senhor diz: eu quero. Quando se trata de transformação de vida, de cura, de restauração, quando se trata de nova história, o Senhor tem um sim para nós. O Senhor diz: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Senhor, toca nos corações. Cura doenças no corpo. Cura também as doenças da alma. Cura as doenças da mente. Senhor, pessoas que estão, Senhor, sendo atormentadas por enfermidades emocionais. Estão tendo crise de ansiedade. Estão, Senhor, entrando em crise de pânico. Pessoas que não conseguem dormir à noite. Estão, Senhor, passando horas e horas sem conseguir dormir, preocupadas, com medo do futuro. Muitas vezes não sabe nem por que está com medo. Mas em nome de Jesus, agora, que toda perturbação, que toda enfermidade emocional vá embora, que haja cura nessa alma, que haja cura nessa mente, que haja cura, que a unção de cura que está sobre este programa, em nome de Jesus, sobre a nossa vida. Senhor, se estenda a esse coração, que toda perturbação caia por terra, que toda depressão vá embora, que todo pensamento suicida, em nome de Jesus, agora caia por terra. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito maligno, todas as vozes satânicas, todos os pensamentos de Satanás e as palavras demoníacas que têm se espalhado nos lares aonde a Rádio Mais FM chega. Aonde, Senhor, o som da minha voz alcançar. Por esse vídeo também, quando alguém ligar, Senhor, e assistir essa pregação, que no nome de Jesus, aonde o inimigo, o inferno investir para tentar tirar qualquer vida ligada a esse ouvinte, a essa ouvinte, a esse telespectador, Senhor, que no nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás, suas obras estão desfeitas, seu projeto está anulado contra essa vida.
Nós declaramos vida, profetizo vida, 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 vida e vida com abundância. Que haja vida nesse coração, que haja alegria nesse coração, que haja paz nessa vida, que no nome de Jesus toda morte, todo espírito de morte vai embora. Que haja vida, vida, vida para a glória de Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos.